Olá, meus queridos, a paz do Senhor, quem vos salva mais uma vez é o presbítero Paulo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos dar mais uma aula para vocês de teologia. Eu amo este tema. Qual a diferença aí, se você souber, já pode responder no comentário. A diferença da revelação geral e também da revelação especial, tá bom? Então, nós vamos trabalhar sobre isso hoje. Antes de eu soltar a vinheta, peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, tá? Por gentileza, você vai gostar dessa aula, tenho certeza. Eu vou amar também. Deixe o seu comentário se você já conhecia sobre a revelação geral e a revelação especial, tá bom? E se você gostar muito, mas muito mesmo da aula de hoje, compartilhe, tá? Compartilhe aonde você puder, por a glória de Deus, tá bom? Sem muitas delongas, já se inscreveu, curtiu e deixou seu comentário? Deus abençoe. Assista, pessoal, antes de eu soltar a vinheta, assista todo o conteúdo, tá bom? Para que você entenda o raciocínio. Nós vamos usar alguns versículos bíblicos. Não vai ser uma aula muito grande, eu prometo para vocês aí que vai ser no máximo 15 minutos. Já dá para trabalhar sobre esse tema. Combinado? Solta a vinheta, bora lá! Então vamos lá, meus queridos. Hoje a gente vai trabalhar sobre revelação geral e especial. E muitas das vezes talvez é um termo desconhecido, né? Poucos conhecem. Só vai conhecer quando você começa a estudar teologia de fato. Mas é interessante a gente estudar sobre revelação geral, devido a que Deus ele tem as suas formas de se apresentar, né? Muitas das vezes a gente acha que Deus, as pessoas conhece a Deus, por exemplo, só pela Bíblia, né? Mas existe vários, até mesmo cientistas, grave isso, que ao estudar a complexidade da criação, isso é revelação geral, toda a expressão de que Deus criou, tudo que Deus criou aí, principalmente a natureza, já demonstra a glória de Deus. Observe que em Salmos 19, a gente vai trabalhar com ele daqui a pouco, vai falar claramente sobre isso. Então, como eu estava dizendo, os próprios cientistas veem, né, na sua complexidade, na sua perfeição, nos detalhes das coisas, como tudo foi feito perfeito. E isto já aponta para um Deus, um Criador, que fez todas essas coisas. Porque é muito perfeito, pessoal. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. Então, dentro disso tudo, eu aviso para vocês de antemão que isso é a revelação geral, que todos podem olhar e perceber, olha, realmente é tudo complexo. Um exemplo muito mínimo de todos os exemplos que eu poderia dar, né? Imagina você, homem e mulher que está me assistindo, criança, adolescente, jovem, que seja, né? Ser humanos. Imagina vocês sem dentes. Como é que você ia comer as coisas e se alimentar? Já imaginou? Coisa bem simples, né? Imagina você sem os olhos. O que faria sentido você, humano, sem olhos? Como é que você ia andar? Eu falei duas coisas, poderia falar milhares. Então a gente percebe que Deus fez tudo perfeito. Como a Bíblia diz lá em Gênesis, né? Ele criou tudo, sabendo que você ia precisar da água, ia precisar da terra, ia precisar dos animais, se alimentar e etc. Viu como que Deus é perfeito? E aí nós conhecemos a Bíblia, usamos a Bíblia aqui, né? Mas mesmo sem usar a Bíblia, os próprios estudiosos vão olhar e vão falar, nossa, é muito perfeito. Não tem nada a ver com o Big Bang, não tem nada a ver com o homem, Homo sapiens, veio da evolução do macaco, não tem como isso. E nós que conhecemos a Bíblia, ainda na revelação geral, percebemos que o homem sempre foi sábio. Deus deu sempre conhecimento para o homem. Adão e Eva, quando foram criados, Deus já falou assim, olha, começa a colocar nome dos animais. Imagina, coisa extraordinária. E a Bíblia vai dizer assim, pessoal, ainda na revelação geral, tá? Salmos 19, versículo 1, adiante. Vamos ver até onde dá para nós ir aqui. Diz assim, ó, Salmos 19, versículo 1. Os céus declaram
a glória de Deus. Em outras traduções diz proclama a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz a declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, e por aí vai. Esse Salmos 19 me lembra a conversa que o próprio Deus teve com Jó também, né? Eu não trouxe aqui agora para vocês, mas ele fala assim: Jó, aonde estava tu quando eu fiz os céus? Aonde estavas tu quando eu fiz isso? É extraordinário, demonstra claramente que Deus realmente que fez, né? Só que é interessante, amados, a gente notar, dentro da revelação geral, a revelação geral, ela aponta para o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, mas não traz salvação. Por quê? Porque as pessoas vão perceber isso tudo, mas não tem uma clareza 100% se realmente é Deus, se realmente são vários deuses, se é isso, se é aquilo outro, quem é que fez, se foi realmente o Big Bang, e por aí vai, vem muitas dúvidas, né? Por isso que vem a revelação especial. Presbítero Paulo, o que é revelação especial? Louvado seja Deus. Revelação especial, queridos irmãos, queridos alunos, se trata da revelação, por exemplo, de nosso Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez por nós na cruz? Qual que é o plano traçado lá de Gênesis, né? Gênesis 3,15, que nascerá de ti, né, da mulher, um que pisará a cabeça da serpente. O plano salvífico, desde a fundação do mundo, Jesus. Ele traçou um plano, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, para Jesus morrer na cruz por nós, né, quando ainda éramos perdidos e pecadores, para nos dar vida, e vida por intermédio dele, por intermédio do seu sangue, né, nos purifica de todo pecado. Dentro disso, é uma revelação especial, presbítero Paulo? Sim, é uma revelação especial. Continuando, revelação especial, então, envolve não só o sobrenatural, o fenômeno ali de Jesus, mas se trata de todas as escrituras. Toda a escritura sagrada, lá em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então perceba, queridos irmãos, que a escritura toda é divinamente inspirada, com propósito. E esses propósitos, louvado seja Deus, servem para demonstrar que é especial, nos dá um norte, nos dá um rumo, através das escrituras, que é a revelação especial de Deus, usando cerca de 40 autores em diferentes épocas, em diferentes momentos, com diferentes profissões. Isso tudo envolve a inspiração de Deus entregue para esses homens para que através da revelação especial nós tivemos o norte. Nós conhecemos pela palavra de Deus que há um só Deus que subsiste, né, em três pessoas distintas. Esse Deus, olha para você ver o que a Bíblia diz: criou os céus e a terra, criou o homem, demonstra como criou o homem, demonstra como criou o universo, viu? Então é impossível, mediante todo esse conhecimento, né, até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo, até chegar ao que Deus usou a igreja em Atos capítulo 2 adiante para fazer. Isso tudo demonstra uma revelação especial da parte de um Deus que é maior do que todas as coisas, mas ele quis se revelar. Então é igual quando a gente estuda teologia. Nós só conseguimos estudar sobre Deus, né, teologia, estudo sobre Deus, devido do que ele se revela para nós, do que ele se esclarece para nós e da sabedoria que ele mesmo nos dá mediante a sua palavra. Se ele quisesse ficar oculto no céu, nós nunca ia descobrir nada semelhante a que ele revela através da Escritura Sagrada. Isso é revelação especial. Isso é maravilhoso. É por isso que, mediante ao Evangelho de Jesus Cristo, todo aquele que ouve a palavra é liberto pelo poder da palavra e crê, né? A maioria aí crê para a glória de Deus e dá frutos, né? Porque a palavra liberta. João 8,32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu apresento para vocês essas duas revelações, a especial, a geral, e eu peço para vocês uma coisa: dá valor a isso tudo.
dá valor a tudo que Deus fez por vocês. Se as pessoas conhecem em outros lugares, por exemplo, os índios, vamos dizer, né? Hoje em dia tem índios, vários índios que foram evangelizados. Mas um exemplo, os índios aqui no Brasil, né? Eles conhecem mais a revelação geral. E muitas das vezes, talvez por ignorância, por alguns erros, por alguma falta de conhecimento, eles vão, na revelação geral, adorar o sol, a lua, o mar e etc. Né? O mar, não, o rio e etc. Né? Observam que as coisas. Aí Deus vai, nos liberta, nos dá autoridade, nos faz conhecer a sua palavra, mediante a sua palavra, que é uma espada de 2 gumes, né? Que penetra na divisão da alma e do espírito. Essa palavra é apresentada para essas pessoas conhecem quão miseráveis elas são, como ela precisa de Deus, e etc, etc. E por isso elas vão se render ao Senhor, na revelação especial. Louvado seja Deus. Gostaram? Eu amo dar aula para vocês e também aprender um pouco, mediante o esforço da palavra de Deus, mediante tudo que o Senhor fez por nós. Tá bom? Esse amor do Senhor, através da revelação especial, da revelação geral, tudo é para a glória de Deus. Isso é maravilhoso, tá bom? Deus abençoe. Já curtiu? Deixa o seu comentário e se inscreva, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima aula. Se você quiser uma aula aí sobre teologia, pode comentar aí, Paulo, dá aula para nós em tal sentido. Eu vou preparar com o maior carinho e trazer para vocês. Combinado? Deus abençoe. Fica com Deus.